Seja muito bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e eu quero gravar aqui um podcast para vocês a respeito de algo que tem acontecido muito e tem deixado muitos líderes cristãos desesperados. Bom, como você viu no título, nós não precisamos de música durante a exposição bíblica e eu vou falar exatamente sobre as técnicas que têm sido usadas hoje por conta do desespero de muitos líderes cristãos. Pastores, pregadores, professores, todos eles se encaixam nesse podcast e também aqueles que ouvem essas mensagens precisam estar atentos para não serem enganados a respeito daquilo que nós vamos falar daqui para frente. Bom, antes de passar para o podcast, eu quero lembrar você que você está no canal Palavras em Chamas e a gente está no Facebook, no YouTube, no Telegram e no Instagram. Então isso tudo está aparecendo aí para você agora, eu tenho certeza que você já viu. Aqui na descrição nós temos links também que são úteis para o nosso canal. Faça parte do canal Palavras em Chamas, compartilhe os nossos vídeos, especialmente esse que vai falar sobre o que tem acontecido hoje dentro da nossa religiosidade cristã. Bom, nós vamos ler a Bíblia aqui um pouco, mas eu quero conversar a respeito daqueles líderes que estão passando desespero, né? Eu sei que é muito difícil ter um ministério, eu sei como que é, eu já fui líder e eu fracassei na liderança, fui líder da minha igreja presbiteriana, da onde eu faço parte, fracassei como líder, eu não consegui fazer o que eu achei que seria mais correto, né? Então eu sei muito bem o que é fracassar. O Ministério Palavras em Chamas eu não considero exatamente um ministério, mas sei lá, em certa forma ele acaba sendo, tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, mas nós temos mantido um número baixo, né? E o nível de desespero zero. Eu já vou explicar para vocês o porquê deve ser assim e o porquê que muitos líderes estão perdendo os cabelos, fazendo coisas erradas sem saber que isso não vale de nada para Deus. Bom, todo líder deseja sucesso no seu ministério. Isso é o básico. Ninguém começa um ministério achando que vai fracassar. Eu nunca fiz isso. Apesar de ter começado o canal sem perspectiva de crescimento, e em um ano nós crescemos para 4.000 membros, né? E esses membros nem existem na verdade, essa é uma real, né? Esses membros eles não estão aqui, você que está ouvindo não faz parte desses 4.000 membros, é mais provável que você seja um novo ouvinte, é mais provável que você seja um ouvinte que chegou mês passado e está ouvindo todos os vídeos, porque depois disso nós já sabemos, você também vai desaparecer, né? E o importante é que quando você desaparecer, você leve essa mensagem com você, leve tudo que você ouviu aqui, não tem problema ser um ministério de poucos membros, mas muitos líderes ficam impacientes com isso, né? Vamos pensar aí, bons membros, boa teologia, um bom número de pessoas sendo alcançadas todos os domingos, isso é parte do sonho de qualquer líder. Todos os líderes sonham com isso, né? Mas os meios para alcançar isso a Bíblia nos dá. Isso que é o mais bonito, a Bíblia nos ensina como ter um bom ministério. A Bíblia nos ensina como fazer a coisa certa, pregar a palavra, ter um ministério de ensino, de discipulado, se manter fora da vista dos falsos profetas que surgem o tempo todo. Dá até para imaginar um ministério de sucesso crescendo só de ouvir essas coisas, né? Imagina, ministério com a pregação da palavra expositiva, né? Um ministério de ensino, lembra daquele discipulado que a gente tinha, né, quando era pequeno? Isso é muito bom, né? Muito bom, e dá pra gente sonhar com o ministério, com muitas pessoas, né, devido a esses métodos, né? Porém, a gente vive um tempo diferente desse sonho. Nós não vivemos no passado, onde as pessoas iam até a igreja, onde elas buscavam a verdade, onde elas queriam fazer parte de um ministério, onde elas queriam aprender a palavra de Deus, onde elas queriam saber o que é verdade e o que é mentira. Nosso tempo está muito distante disso, né? E é isso que faz com que
muitos líderes percam o cabelo, é isso que faz. A falta desse entendimento faz com que muitos líderes entrem em desespero. Eu não duvido que muitos suicídios que tem aí envolvendo líderes também sejam parte desse desespero, né? Não que seja a totalidade, mas que isso seja parte do desespero, né? O líder que prega, o líder que quer ensinar a verdade e não alcança ninguém. Por que que isso acontece, né? O que a Bíblia diz sobre os nossos dias a respeito disso? É muito importante ler a Bíblia com uma perspectiva de que, na época que ela foi escrita, as coisas eram de um jeito e que ela estava apontando para o futuro. E nós somos esse futuro. Nós não vivemos na época de Jesus, onde se alguém parar na praça e começar a pregar, vai amontoar um monte de gente. Não, nós não vivemos essa época mais. Essa época ficou para trás. Isso não faz parte da nossa realidade. Se você parar na praça e começar a pregar a palavra de Deus, provavelmente vai parar algumas pessoas, mas nunca uma multidão, como muitos líderes sonham, né? Os líderes devem temer com muita seriedade o que Jesus disse lá em Mateus 24, 11 e 12. Vamos lembrar o que está escrito lá? Mateus 24, versículo 11 e 12 tem uma perspectiva da nossa vida, do nosso século, e que não pode ser deixado de lado. A falta dessa compreensão faz com que você, que é líder, se desespere. Faz com que você, que é membro, ignore a sua igreja porque tem poucos membros, achando que a culpa é do pastor. Mas não é do pastor. Olha o que Jesus fala em Mateus 24, versículo 11 e 12. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará, não de todos. Não de todos. O que nos leva a pensar em uma igreja com poucas pessoas, porque o amor de muitos se esfriou. Então, um ministério que prega a própria palavra de Deus não vai ser cheio de pessoas interessadas pela palavra de Deus. É isso que nós aprendemos na leitura bíblica. Nós deveríamos pensar também melhor a respeito de nós mesmos quanto ao nosso ministério, né? Nós deveríamos pensar mesmo ao ler o que o apóstolo Paulo vai dizer lá a Timóteo, né? Então, se você quiser acompanhar, abre 1 Timóteo, que vai falar agora sobre o líder. Nós deveríamos pensar mais a respeito do que Paulo escreve em Timóteo, lá em 3, do 1 ao 7, que diz o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É algo bom desejar ser ministro, é algo bom desejar ser pastor, desejar ser pregador, desejar ser missionário, e isso é algo digno, graças a Deus, porque as pessoas escolhem isso, né? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso ou avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Este é um objetivo daqueles que querem ser pastores, líderes, pregadores, qualquer coisa que demonstre liderança dentro da igreja. Versículo 7 é muito importante, ó. Versículo 6, aliás, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia em condenação ao diabo. Ou seja, o líder não pode ser inocente, ele não pode não saber da palavra de Deus, ele não pode ser alguém que não estuda, porque senão ele pode cair no pecado, e ele pode virar um ganancioso, que a gente vê muito por aí, né? É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ou seja, é preciso que as pessoas te conheçam e que saibam quem você é, né? Quem você é. Mas olha quanta coisa o líder tem que ser antes de ser líder. Isso aqui não é alguém que já está há anos na liderança, não. Isso aqui é algo que exige-se de quem quer ser líder. Olha o que está escrito no versículo 1. Se alguém deseja o episcopado,
Não é se alguém já está no episcopado, não é se alguém já está há anos lá, é se alguém deseja, é se você quer ser líder, se você quer ser pastor. Por que nós não pensamos nisso antes? E permitimos que líderes cresçam em nossa volta sem saber nada? Por que a gente não pensou nisso antes? Porque nós não somos acostumados a ler a palavra de Deus. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, ou seja, não há motivos para repreender um bispo, porque a maneira como ele vive faz com que a gente veja ele como exemplo e não como alguém que merece repreensão. É necessário que ele seja vigilante, é necessário que ele seja sóbrio, ele saiba o que está acontecendo. É necessário que no meio da confusão ele esteja sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quem não vai ser apto para ensinar se é honesto e hospitaleiro? São coisas que são necessárias a todos aqueles que querem ensinar. Se a pessoa não é honesta, ela não vai ensinar de verdade. Se ela não é hospitaleira, ela não vai receber bem aquelas pessoas que não concordam com ela. E, obviamente, essa pessoa não está apta a ser um líder. Ele não está apto a ser um mensageiro de Deus. Ele está apto, por enquanto, a ser um ouvinte, a ser alguém que tem que passar de novo pelo discipulado, qualquer coisa, menos o líder cristão. É necessário também que você não seja dado ao vinho, e como nós elegemos pessoas viciadas para cumprir a palavra de Deus. Nós não ligamos se a pessoa tem vício de compra, nós não ligamos se a pessoa tem vício de bebida mesmo, alcoólica, fumo, ou comida. Comida é o vício dos crentes, né? Nós não bebemos cerveja, mas comemos o dobro de comida, bebemos o dobro de refrigerante. Isso tudo é pecado, isso tudo não é correto. A Bíblia diz que você que passa por isso não pode ser mensageiro de Deus, não pode ser obreiro, não pode ser pastor, não pode ser presidente, não pode ser líder de nada, enquanto você não resolver o seu problema diante de Deus. O que mais ele vai falar? Não seja contencioso, nem avarento. São características que morreram com o tempo. Nós não prestamos atenção nos nossos líderes quanto a isso e elegemos eles a si mesmo. E se eles falam bonito, nós ainda apoiamos o erro. Dizemos, eu amo este líder. Enquanto você diz isso, você está dizendo, eu amo o líder que não serve para o seu ministério. Eu amo o erro. Eu amo o que é ruim perante Deus, porque Deus exige que seja melhor. Nós deveríamos pensar sobre isso. Nós deveríamos pensar sobre como devemos ser diante do povo de Deus que está nos ouvindo. E muito mais, diante do povo de fora, que além de estar nos ouvindo, nos conhece. Sabe de onde nós viemos. E muitos deles acertam em saber para onde nós vamos. E nós ficamos ainda mais preocupados em saber que tudo isso, toda essa exigência para um líder cristão será levado para pessoas que não querem a verdade. Isso deve nos preocupar ainda mais. Tudo isso que Paulo exige na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, vai ser levado para pessoas que não vão te aceitar. Veja o que está escrito em 1 Timóteo 4, versículo 1 até o versículo 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso aqui não é uma verdade, não é algo que Paulo previu, não é algo que Paulo calculou e planejou e viu, olha, o homem vai ser mau no futuro. Não. Olha o que Paulo diz. O Espírito Santo de Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé. Isso é um decreto de Deus. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Então, por que nós temos templos cheios em alguns lugares? Por que nós temos templos cheios? Porque, na verdade, aquele templo que está cheio e vazio. Cheio de pessoas vazias de Deus. Elas não estão ali para procurar Deus. Se estivessem procurando Deus, saberiam tudo sobre Deus. Tudo que é revelado sobre Deus. Mas elas sabem, elas pesquisam, porque eu não conheço ainda nenhum discípulo de Jesus que não conheça verdadeiramente quem é Jesus, que não estude a palavra, que não tenha amor pela verdade.
e que ame a mentira. Isso não é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus ama a verdade. Ele não se contenta com a mentira. Veja a carta de Judas, é um ótimo exemplo sobre isso. O discípulo de Deus, de Jesus, também ama o seu próximo, mas ama primeiro o seu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Se esses discípulos negam a verdade, acreditam em mentira, eles já demonstram que não amam a Deus. E se eles não amam a Deus, eles não amam o seu próximo também. São falsos cristãos. A igreja está cheia de falsos cristãos e que você não seja um deles também. E Timóteo, né, para Timóteo, Paulo vai falar muito mais coisa na segunda carta, mas há mais coisas aqui, né? Há mais coisas aqui. O verso 2, o verso 1, aliás, diz que essas pessoas não amam a verdade e antes eles vão dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. O que um demônio ou Satanás quer de um crente? Primeiro, ele quer enganar o crente. Ele quer, segundo, afastar o crente da verdade, porque o diabo é o pai da mentira. Então, para isso, essa doutrina vai te afastar ainda mais daquilo que está na Bíblia. E se você é levado a entrar numa igreja e fazer um estudo sem ler a palavra de Deus, você está ouvindo um homem falando e não o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós dizemos estudo bíblico, tem que ter a Bíblia, né? E se não há isso, há ali outro tipo de doutrina, uma doutrina que não leva em conta a verdade, que não leva em conta a palavra de Deus. Isso pode ser uma doutrina de demônios. E esses homens aqui que vão preferir isso, eles vão falar mentira também, né? Eles vão ter a sua própria consciência cauterizada. Sabe o que significa isso? Que mesmo estando nesse lugar, mesmo sabendo que é uma mentira o que está sendo pregado, eles não vão se preocupar. É esse público que nós temos na nossa frente, né? Claro que não são todos, mas são a maioria. São essas pessoas que vão ouvir o bom líder falando da palavra de Deus. E como é que você vai perceber essas pessoas na sua igreja se você nunca prega a Bíblia? Você nunca vai perceber. A igreja toda vai te amar até você morrer, sem você saber que elas nunca quiseram a palavra de Deus. Por quê? Porque você nunca pregou a palavra de Deus. Veja 2 Timóteo. Veja 2 Timóteo no capítulo 3. É o texto mais conhecido sobre o crente da nossa época, né? Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu estou lendo a ACF. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, e traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres da carne do que amigos de Deus, parecendo piedosos, mas negando a eficácia da palavra de Deus. A respeito desses, você que quer ser um pregador, se afaste deles, abandone-os. É isso que Paulo está dizendo. Mas veja que o que ele está dizendo é com mais calma. Nos últimos tempos, nesse tempo, teremos tempos trabalhosos. E é por isso que as pessoas não querem a verdade bíblica. É por isso que elas rejeitam o evangelho. Não é porque você está errado, né, desde que você pregue o evangelho. Não é porque você não soube pregar, é porque eles não querem ouvir a verdade. Eles amam a mentira. O seu coração está cauterizado, como Paulo fala na primeira carta. Eles são amantes de si mesmo. Eles não vão amar ao próximo. Eles não vão amar a Deus, porque o seu Deus é eles mesmos. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural. Isso é o reflexo de uma sociedade que está longe de Deus e não está se preocupando em achá-lo. É para isso que você vai ser tudo que Paulo fala em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. É para isso, você tem mesmo certeza de que você escolheu a coisa certa? Esse é o sucesso que você quer? Porque esse é o sucesso que você vai ter.
pregar a palavra para pessoas que não querem saber de Deus. Isso deixa muita gente desesperada e faz com que muita gente busque alternativas diferentes. Alternativas diferentes, essa é a verdade. O líder cristão dos nossos dias enfrenta um desafio intelectual muito grande. E enquanto isso acontece, ele pensa: como atrairei mais pessoas ao Evangelho? Como atrairei se as pessoas são exatamente como Paulo disse? Mas nós deveríamos saber disso antes de desejar ser líder. Nós deveríamos saber disso antes de desejar o episcopado, como Paulo fala. Por que nós não sabemos? Porque nós não conhecemos a verdade e nos deixamos levar pelo desespero. A nossa igreja está vazia. Os poucos membros que tem, dá para contar quem gosta da Bíblia e não. Porque nós não vivemos na época dos apóstolos. Exatamente por isso. Nós temos uma dificuldade enorme de perceber qual é o nosso tempo dentro da história bíblica. E diante desse cenário, qual é a resposta que nós temos visto? Líderes famosos, líderes com alto conhecimento bíblico, o que eles têm feito? O que eles têm feito para alcançar os seus próprios objetivos? Pare por um momento para refletir o que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 2. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 2, que mostra que provavelmente Paulo já passava por esse mesmo problema. Não vou explicar o contexto agora, porque a gente tem um tempo estabelecido e eu tenho ainda 2 pontos para falar com vocês. Mas olha que interessante que Paulo fala. 1 Coríntios 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, cumprindo o Atos 1, versículo 8, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco na fraqueza, e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo está falando com um público que usava técnicas avançadas, da sua época, claro, para falar do Evangelho. Essas técnicas podiam incluir palavras de filósofos ou formas de entregar a mensagem dos filósofos, e isso certamente incluiria a persuasão, a arte de enganar, a arte de influenciar as pessoas a fazer aquilo que elas não querem. Paulo está está claramente declarando guerra contra um modelo de pregação muito comum hoje, porque é isso que muitos líderes têm escolhido: técnicas de persuasão. Em resposta à dureza no coração dos ouvintes, o líder muitas vezes procura técnicas humanas para enganar os seus ouvintes. Isso mesmo, pois se não foi o Espírito Santo que as converteu, elas foram enganadas pelo pregador. Veja o que Paulo fala. Veja que Paulo fala no versículo 5, no versículo 4, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Qual era a técnica que Paulo usava? A pregação do Evangelho, a simples e pura pregação do Evangelho, e a demonstração do poder do Espírito Santo em pregar o Evangelho. É o Espírito que traz as pessoas, não é a sua forma de pregar. É o Espírito que levanta os seus filhos, não é o pregador com as suas técnicas de persuasão. E quando isso acontece, quando o líder apela para técnicas de persuasão, se ele converter uma pessoa, ele já se torna um falso profeta, porque ele está enganando. Se não foi o Espírito Santo, você está enganando. Você não deveria nem estar com a Bíblia na mão, porque quem ama o engano é o diabo, e o pai da mentira é o diabo. Então, portanto, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Aí o que a gente vê hoje? A gente vê lá um palco, com pouca luz, um fundo preto para deixar-nos com sono, e uma leve música do fundo, de preferência em ondas θ e delta. Você sabe o que são ondas θ e delta? São ondas que se usam em hipnose, são ondas para tratamento de hipnose. Então elas têm entre 1 e 3 Hz. Essas são as frequências. Pesquisa no YouTube depois, ondas θ, e ouve durante um tempo.
você vai entender exatamente por que o pregador coloca a música lá no púlpito. Eles estimulam o sonho, ainda que acordado. São músicas que estimulam uma espécie de morto-vivo, um zumbi. Você se torna um zumbi. Por que aquelas pessoas choram tanto? Nem elas sabem explicar. Nós sabemos explicar. Elas estão todas sendo levadas a chorar pelo espírito? Não, de forma nenhuma pelo espírito. Sim, pela hipnose e pela ciência humana, justamente aquela que Paulo disse que não usava, porque isso faz parte dos falsos profetas. No púlpito alguém lê meio verso, só meio verso, com a voz mansa e suave. E à medida que ele aplica suas ideias, ele varia, a variação da sua voz vai de suave a brava, e vale a pena até simular o choro como se ele estivesse emocionado pela presença do Espírito Santo. O líder moderno continua, o líder moderno trouxe para o púlpito as melhores técnicas de hipnose coletiva, através da luz e do som. Mas ele não trouxe consigo a verdade bíblica, pois no final ele deseja convencer e enganar a plateia que está chorando no final do culto. E se convertendo novamente a Deus. Novamente, porque todo sábado, todo domingo, essa pessoa se converte a Deus. Deus nunca consegue converter essa pessoa o suficiente. Todos os dias ela tem que ser convertida. Algo que é completamente contrário à palavra de Deus. Esse é o circo chamado cristianismo brasileiro. Ele prefere técnicas de persuasão ao doce som da verdade, exposta muitas vezes com violência pela palavra de Deus. Veja como Paulo trata esses tipos de crentes ao escrever a Timóteo. De novo, a gente vai lá para Timóteo. Abre aí agora no capítulo 6, versículo 3 até o versículo 5. 1 Timóteo 6, 3 ao 5, diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras, com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a santidade, esse é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. O que nós devemos fazer com essas pessoas? Saiam de perto dessas pessoas, abandonem esses falsos profetas. Eles não querem pregar a verdade, eles querem o ganho, eles querem o lucro, eles querem a adoração para eles. Por isso usar técnicas de persuasão. Nós não queremos música no púlpito, nós não queremos música na oração. Eu não preciso ser estimulado a emocionar. O Espírito Santo, com a ação da palavra, a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo já nos deixa suficiente emocionados. Nós não precisamos ser enganados a respeito disso. Então, como é que o bom líder no século XXI deve agir? Como é que a gente resolve esse problema? Certamente não é fácil ser um líder cristão e viver no século XXI. Muitos estão desesperados por membros, mas poucos oram por isso, ou expõem a palavra como deve ser feito. Em troca disso, eles buscam resultados rápidos, passando por cima da autoridade bíblica e tornando-se falsos profetas. É isso que nós temos visto. O segredo sempre vai ser a ação do Espírito. É Ele quem desperta os seus e não nós. A nós que pregamos e ensinamos, cabe, porém, o que Paulo incentiva a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, versículo 1 ao 5. Abre aí, você já está com o Timóteo aberto. Qual é a melhor técnica para cumprir aquilo que Deus mandou a gente cumprir, não aquilo que a gente quer cumprir? Versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha a urgência na palavra de Paulo. Olha o desespero na palavra de Paulo. Timóteo, pelo amor de Deus, faça o que eu vou te falar agora. Eu peço em nome de Jesus que você faça o que eu vou te falar agora. Que há, em nome de Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda paciência e doutrina.
Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Quais são as palavras importantes de Paulo para a gente fazer a coisa certa e não a coisa errada que muitos têm feito? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Não é para você pregar o que você quer. Não é pregar o tema que você acha bonito. Pregue a palavra. Pegue Gênesis e pregue até Apocalipse. É isso que você deve fazer. Mostre Cristo nas Escrituras. Fale de arrependimento. Fale de confissão dos pecados. Fale da obra de Cristo por nós. Fale da bondade de Deus por nós, da sua justiça. Pregue a palavra. A tempo e fora de tempo, aonde você estiver. Você não foi chamado para ser um pregador de púlpito. Você foi chamado para pregar a palavra em qualquer lugar que você estiver. Corrija as pessoas se elas estiverem erradas. Repreenda se for preciso. Ensine com paciência a sã doutrina. Lembre que esses homens não suportarão a sã doutrina. Pregue a si mesmo. Conforme o verso 2 nós lemos, eles buscarão seus próprios mestres, eles vão criar os seus próprios mestres. Então o que eu faço? Pregue a si mesmo. Cumpra exatamente o versículo 2 de 2 Timóteo 4, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda-as, exorte com toda longanimidade e doutrina. Estes se desviarão da verdade. Mas de qual verdade se você só prega a mentira? Você nunca vai experimentar o que é o cristianismo bíblico se você só prega a mentira ou se você não prega a palavra. Como você vai ver as pessoas se apostatando da fé se você prega exatamente o que elas querem? Se você pregar o que está na palavra de Deus, você vai ver acontecer. Estes se desviarão da verdade. Fugirão daqueles pregadores que conhecem, buscando os ensinos, buscando aqueles que ensinam o que eles querem ouvir, e vão se afastar de você. Quem se afastará de você? Apenas aqueles que não foram chamados ao Evangelho, apenas aqueles que não são salvos em Cristo e que não amam a verdade. Apesar de que nós reconhecemos que pessoas podem mudar de uma igreja para outra, mesmo sendo salvas. Mesmo sendo salvas isso pode acontecer. Mas constantemente e mais constantemente, aqueles que abandonam as igrejas, que pregam a verdade, são apóstatas, nunca foram salvos. E o líder? Onde é que está o líder para colher os bons frutos de uma vida de piedade? Não sei se você está assustado, eu não estou, porque a gente vive exatamente a palavra. A gente vê isso acontecendo. Eu respondo pessoas o dia todo sobre isso. Eu vejo apóstatas o dia todo. Eu vejo isso acontecer e graças a Deus eu vejo isso acontecer. Mas onde está o líder? O líder está no verso 5. Cadê o verso 5? Vamos ler de novo. Mas tu, sê sóbrio, saiba o que está acontecendo, não se deixe levar pelo emocionalismo, não se deixe levar pelo desespero. Sê sóbrio, sofre as aflições. Que aflições, Devaí? A palavra fala de prosperidade, a palavra fala de vida e abundância. Não, a palavra fala de sofrimento também. A palavra fala de pessoas que pregam a verdade e são perseguidas por isso. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre aquilo que você foi chamado para fazer, levar a verdade de Cristo ao mundo e às pessoas. É aqui que está o líder verdadeiro. Não é aquele líder que só gosta do púlpito. Não é aquele líder que só prega o que as pessoas querem ouvir. Não, esse líder nem vai para o céu. Quem é o líder certo? Aquele que cumpre a sua obra perfeitamente, que se preocupa com o que tem que fazer. E Paulo termina com a seguinte frase: cumpre o teu ministério. Não há no mundo nada mais importante e perfeito do que sofrer pela verdade, que sofrer pelo bom ministério de Jesus Cristo. Nada na vida do líder deve ser superior a essas regras. Quais regras? Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista,
cumpre o seu ministério. Nada na nossa vida deve ser superior a isso. Os números não são superiores e nem importantes, eles são inúteis. O status é incapaz e a persuasão é insuficiente quando se compara ao sofrimento por Cristo, pois está escrito em Mateus 5, 10 ao 12: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Fico por aqui com esse podcast. Vou aguardar os seus comentários aqui embaixo. Se você quiser comentar, a gente pode conversar. Se você quiser conversar sobre o seu ministério, você pode entrar no grupo Palavras em Chamas. Nós podemos te ajudar com mais informações. Fiquem com